Irmãos queridos, um bom dia a todos. Então, tenho a grata notícia a lhes apresentar que hoje nós terminamos o capítulo 8. E a igreja sobreviveu ao capítulo 8. Não porque o capítulo 8 seja duro demais, não porque Deus não tenha sido misericordioso para conosco ao permitir que um capítulo como esse fosse registrado no cânon sagrado, mas isso devido ao fato dele ter verdades a nos falar, e que ferem o coração, e que, contudo, estão registradas nas Sagradas Escrituras para a santificação da igreja. Então, hoje nós encerramos o capítulo 8, fico grato a Deus por ainda ter uma igreja para a qual eu posso pregar, depois de tantas semanas estudando esse diálogo do Senhor Jesus com a liderança religiosa judaica, e a partir da semana que vem, entramos num tema completamente novo e caminhando para o que de mais glorioso existe nas Sagradas Escrituras. E eu declaro com sinceridade de coração a vocês, é que nessas horas que me sinto grato a Deus por ser ministro do Evangelho, por ter o privilégio de poder pregar aquilo sobre o que poderei proclamar a partir do próximo domingo. Mas alô? Mas hoje Deus tem algo a nos falar ainda a partir desse capítulo 8. Algo de muito especial. Se você ficou assim escandalizado, coração apertado nos últimos domingos, é muito importante que você considere o valor de Cristo se dirigir nos termos que se dirigiu a pessoas religiosas como você e eu. Quando nós paramos para pensar no que a religião ou as instituições religiosas têm feito com o nome de Cristo, nós percebemos o valor de uma passagem como essa. Essa semana nós tivemos um encontro de pastores aqui na igreja, e o tema foi a necessidade imperiosa de nós, pastores, evangelizarmos a igreja, porque somos 50 milhões de evangélicos, segundo a estatística do IBGE, no nosso país. E, contudo, nós não vemos esse país mudar a partir da presença desses que se dizem habitação do Espírito Santo. O que me parece, portanto, que é sintomático do fato de que parte desses 50 milhões não se converteu ainda. Por isso, essa semana, nós, durante 2h30, 3 horas, pensamos nesse tema. Qual é a responsabilidade de nós, pastores, perante igrejas que têm no seu rol de membros pessoas que ainda não passaram pela experiência de novo nascimento? E é esse o propósito do capítulo 8. É uma mensagem dirigida a pessoas que perecem dentro das instituições religiosas. Então vamos lá para o capítulo 8 do Evangelho de João. Eu abri aqui em Romanos, capítulo 8. Eu tenho um compromisso assim com Deus. Romanos só depois dos 60. Quando eu passar dos 60, se Deus assim o permitir, aí nós vamos ter uma exposição verso por verso da carta de Paulo aos Romanos. João, capítulo 8, verso 51. Todos acharam? Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, tudo que nós queremos nessa manhã é ampliar o reino de Cristo. Tudo que fazemos na vida, queremos que seja subserviente
a esse propósito: expandir o reino de Jesus Cristo na terra, seja levando o evangelho para os perdidos, seja edificando a tua igreja. E é isso que nós pedimos que seja feito nessa manhã. Que os teus anjos cerquem este templo com espada de fogo desembainhada, protegendo-nos de toda batalha espiritual. Que haja no púlpito luz e fogo, conteúdo sólido da verdade, e verdade que seja proclamada no poder do Espírito Santo. Mas, Senhor, não permita que esta igreja seja vista como uma igreja de pasto farto, mas rebanho magro. Rogamos a Ti, Senhor, e cada membro desta igreja, cada visitante, Senhor, receba com apreço nesta manhã a Tua verdade. Que ela opere libertando, santificando, iluminando. Se porventura há alguém aqui entre nós que ainda não nasceu de novo, que esta manhã seja manhã de novo nascimento, Senhor. Ó Deus querido, perdoa os nossos pecados. Afasta de nós as nossas transgressões, Senhor. Perdoa por toda a conexão que ainda temos com o mundo, com a carne e com o reino das trevas. Perdoa-nos, Senhor, por toda expressão de incredulidade, por todo desamor. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que não vivemos à altura da verdade que conhecemos. Visita os abatidos nesta manhã. Senhor, Tu sabes, Tu que és um Salvador, que se compadece das nossas fraquezas. Como é difícil, Senhor, conviver com dívida, com desemprego, com frustração profissional. Ó Deus, em nome de Jesus, socorre a estes. Traz solução, abre portas. Ajude-os também a saber, Senhor, que Tu és fiel na Tua promessa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ajude-os, Senhor, a ouvirem o testemunho dos Teus santos no passado. Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus querido, nós também pedimos pelos enfermos, que haja um toque da Tua graça no corpo, Senhor, no corpo destes, Senhor, que estão travando batalha crônica contra enfermidades antigas, especialmente os que estão lidando com dor física. Restaura a saúde do Teu povo e que a energia do seu corpo seja usada para a glória do nosso Deus. Nós pedimos também por aqueles que têm dormido mal, Senhor, aqueles que têm travado batalha com insônia. Em nome de Jesus, nós pedimos que a partir do dia que se chama hoje, esta noite, Senhor, o Teu povo possa ter sono profundo, Senhor, sono restaurador, de maneira que na segunda-feira possa acordar dizendo: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nós pedimos, Senhor, também por aqueles que estão enfrentando batalha na família, Senhor, nosso Deus e Pai. Como fere a nós, Teu povo, o nosso lar não o glorificar. Seja pelos fatos de nossos filhos não viverem para a Tua glória, seja por conta, Senhor, do desentendimento entre os cônjuges. Nós rogamos a Ti, Senhor,
que as palavras finais da vida do teu servo Josué se cumpram em nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós pedimos que os nossos filhos sejam guardados da violência desta cidade. Senhor, dessa cultura diabólica, de morte, Senhor, de vaidade. Ó Deus, que rouba o tempo precioso da vida, fazendo com que, Senhor, nos dediquemos ao que não satisfaz o espírito humano. Nós rogamos a Ti, Senhor, que os nossos filhos Te amem e Te sirvam, Senhor. Nós pedimos, ó Deus amado, em nome de Jesus, pela igreja, que não falte unidade entre nós, amor ardente entre os membros, de maneira que o incrédulo, ao entrar aqui, fique espantado com o amor presente entre nós, irmãos e irmãs em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós pedimos pelas demais igrejas que Tu fortaleças o trabalho de todo ministro fiel nesta nação e no mundo. Nós rogamos a Ti, Senhor, pelos campos missionários, que o Senhor encoraje, Senhor, aqueles que estão neste momento embrenhados em matas e florestas, Senhor. Aqueles que estão pregando o evangelho em meio à perseguição religiosa. Aqueles que neste momento temem pela própria vida. Aqueles que estão lidando também, Senhor, com um campo que teima em não dar os seus frutos. Encoraja, Senhor, estes missionários, em nome de Jesus. Nós rogamos a Ti, Senhor, pela nossa nação. Pedimos que os nossos campos continuem produzindo alimento. Pedimos, ó Deus amado, pela restauração, a renovação da nossa economia, de maneira, Senhor amado, que o braço do empreendedor não seja amarrado, que haja produção de emprego, oferta de trabalho, Senhor, e que em nome de Jesus o nosso povo viva com dignidade. Nós pedimos a Ti que Tu protejas a nossa democracia, que não haja nenhum retrocesso, Senhor, nas nossas conquistas constitucionais, nas nossas garantias constitucionais. Pedimos a Ti que Tu te compadeças do pobre, do oprimido, do necessitado, dos encarcerados, dos enlutados, dos que se encontram neste momento agonizando em hospital, daqueles que estão precisando tomar morfina. Em nome de Jesus, consola os abatidos, os aflitos, sejam cristãos ou não, Senhor. Pedimos a Ti por aqueles meninos e aquele técnico de futebol que encontram-se numa caverna na Tailândia. Liberta-os, Senhor, compadece-te dos seus familiares, tenha compaixão, Senhor, dessa gente e usa este episódio para aproximar a Tailândia do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Proteja-nos de uma terceira guerra mundial, guarda-nos, Senhor, de conflitos bélicos, guarda-nos, Senhor, do uso de armas atômicas. Contém esse surto migratório, Senhor, e dá com que essas pessoas não tenham motivos para sair dos seus países, Senhor. Ó Deus, e que haja generosidade por parte daqueles que estão recebendo esse mar de pobres, Senhor, de pessoas que estão saindo de sua terra. Envia um avivamento sobre as nossas igrejas, batizando-nos com o Espírito Santo, abrindo os céus, Senhor, e mostrando que há Deus em Israel, que há Deus entre nós, Senhor. Ó Deus, e que nós servimos ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Glorifica o nome de Jesus Cristo, Senhor. Que Jesus Cristo seja estimado entre as nações. E agora, Senhor, rogamos pelo auxílio do Espírito Santo, para que a Tua palavra seja pregada com graça. Senhor querido, envia a Tua luz e Tua verdade, para que entendamos o texto bíblico. Tu sabes que sem a unção do Espírito Santo, a Bíblia é um livro fechado.
abra o nosso entendimento para a verdade. E que ao término deste culto, todos possamos dizer: não poderia ter feito melhor coisa pela minha alma nesta manhã do que estar na companhia do povo de Deus, ouvindo a palavra do Altíssimo. Essa é a oração que nós fazemos, em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Verso 51. Em verdade vos digo. Então, o que está para ser dito é solene. O que o Senhor Jesus tenciona ao usar este preâmbulo para o que vai dizer é nos colocar de joelhos e ouvir o que ele vai declarar, dizendo: fala que o teu servo ouve. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. O que significa, portanto, que a maior evidência de que uma pessoa nasceu de novo é a sua obediência à palavra, mesmo quando esta obediência é custosa, no momento da maior prova. Se alguém permanecer na minha palavra, é sinônimo de obedecer a palavra, guardar a palavra. Esta pessoa não verá a morte eternamente. Eu estava ainda agora, durante o culto, durante a ministração da ceia, pensando nesse versículo. E me ocorreu algo que não passou pela minha cabeça enquanto eu me preparava para essa exposição bíblica. Me veio à mente no exato momento da ceia. E que verdade saltou aos meus olhos quando o Espírito Santo me levou a pensar nesse verso 51, sobre o qual nós já falamos no domingo passado. Eu recebi isso como uma revelação, para ser franco com vocês. Nunca me passou antes isso pela minha cabeça. E veio agora no momento da ceia. O que, abre um parênteses aqui para lhes dizer, o estudo da Bíblia tem que ser comunitário. Há mais probabilidade de conhecermos a verdade juntos do que em qualquer outro lugar sozinhos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então, o que me ocorreu? Que seria uma crueldade com a sua vida, com a minha vida, o Espírito Santo operar a transformação que operou em nosso coração e nós não vivermos no céu. Porque a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós nos tornamos crentes, que o Espírito Santo nos transformou em cristãos, nós nos tornamos uns desajustados cósmicos. Só há um lugar que ofereça uma correspondência à nossa alma, ao nosso espírito. O céu. Onde Cristo mora na presença dos anjos, dos querubins, dos arcanjos e de todos aqueles que morreram em Cristo. A glória, a nova Jerusalém. O que o Senhor Jesus, portanto, está dizendo nesta passagem é que Deus não cometeria essa injustiça conosco. Porque desde o momento que nós conhecemos a Cristo, nada mais no universo nos satisfaz. Nós não queremos conhecer sóis, luas, cometas, galáxias, conhecer até mesmo
as leis que regem esse universo impressionantemente complexo e belo. A partir da conversão, nós passamos a anelar pela visão beatífica, pela contemplação da glória de Deus. Nós passamos a desejar o contato com uma beleza pessoal, não apenas a contemplação de algo que é belo, mas algo que, além de belo, seja digno de ser adorado. Algo para o qual nós possamos dizer, eu o amo, e isso ter sentido para ele e ter sentido para nós. O que Jesus está dizendo é que aquele que guarda a sua palavra prova que recebeu uma nova natureza. E essa nova natureza é imortal, não morrerá eternamente. Por que não morrerá eternamente? Preste atenção, é a maior consolação que você e eu teremos no dia da nossa morte. E pode ser que haja pessoas aqui que não vão morrer subitamente. Alguns morrem subitamente, outros passam um período no vale da sombra da morte, percebendo que estão partindo. Me lembro, essa foi a experiência do meu queridíssimo pai espiritual, o reverendo Antônio Elias. Ele viveu uns 6 meses, sabendo que o tempo da sua partida era chegado. Ficou claro nos diálogos que eu mantinha com ele, ficou claro também pelo seu quadro clínico. E o que vai nos consolar naquele momento é a certeza de que Deus não vai permitir que essa história de amor que Ele tem conosco se perca. É impossível, preste atenção, é impossível que você perca o ser. É impossível que você retorne ao estado de poeira estelar. Quando ele declara, quem guarda a minha palavra não morrerá eternamente, ele está falando de um Deus que existe, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. O caso de amor que ele tem com você é eterno e ele não vai permitir jamais que você cesse de viver vida consciente na presença dele. Por isso o Senhor Jesus declara, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte, porque a palavra é eterna. A palavra muda a nossa natureza. A palavra nos torna amáveis aos olhos de Deus, de maneira que Deus não vai permitir que nada destrua a sua obra de arte. Não verá morte eternamente. Agora, acontece que as instituições religiosas, a começar por aqueles que as operam, nem sempre conseguem interpretar corretamente a palavra de Deus, o Evangelho. Porque no verso 52 nós observamos que aqueles homens distorceram por completo a mensagem de Cristo. Disseram-lhe os judeus. Quando ele fala aqui sobre judeus, veja só, ele está falando sobre os judeus do seu tempo, ele está falando sobre pessoas profundamente religiosas, está falando sobre frequentadores de sinagoga, de templo, e em geral, líderes religiosos judeus simpatizantes da seita dos fariseus, que era a seita mais radical do judaísmo. Agora estamos certos de que tens demônio. Presta atenção. Eles não estão aqui dizendo você é maluco. Você enlouqueceu. Veja só, não é um mero insulto. Eles acreditavam em possessão demoníaca. Eles acreditavam em pessoas serem usadas por espíritos malignos. E chegaram à conclusão, portanto, de que Jesus falava sob a influência de demônios. Abraão morreu. E também os profetas.
E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Ele está falando de gente muito especial para Deus. De gente que mantinha comunhão com Deus e que foi usada especialmente por Deus na história. Abraão e os profetas. E a despeito do amor de Deus por estes homens, ele permitiu que os mesmos perecessem. E isso é o que intrigava os judeus que ouviam a pregação do Senhor Jesus. Porque o ponto em comum entre Abraão e os profetas era o recebimento da palavra. A palavra de Deus lhes havia sido comunicada e eles agasalharam a palavra, eles guardaram a palavra, eles, portanto, amavam a palavra e esta palavra não os impediu de morrer. Então aqui o que eles estão dizendo é a seguinte coisa: você só pode estar sendo usado pelo diabo, porque como você declara, como ousa declarar, como explicar essa megalomania, que se as pessoas guardarem o que você está ensinando, não provarão a morte eternamente. Se a palavra de Deus, revelada no Antigo Testamento, não impediu que Abraão e os profetas morressem, como que você ousa dizer que é porta-voz de uma mensagem que fará pelos seus ouvintes o que a palavra de Deus nunca fez, exceto na vida de Enoque e na vida de Elias, que foram arrebatados e que não passaram pela experiência da morte. Mas quanto aos santos do Antigo Testamento, até onde sabemos, com exceção desses dois, todos pereceram. Qual foi o problema? Eles interpretaram de modo literal a mensagem de Cristo. Não há mínima dúvida que o Senhor Jesus não estava falando sobre morte física. Ele está falando sobre o perecimento do espírito. Ele está falando sobre a personalidade humana. Aquilo que o distingue de todos os seres humanos virá fumaça. Ele está dizendo: é impossível que isto aconteça por conta do decreto da predestinação, por conta da eleição eterna, por conta da obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Porque Deus fixou os seus afetos neste pequeno rebanho e nenhum deles perecerá. Mas eles interpretaram isso de modo literal. És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Por acaso você está insinuando que é superior ao grande patriarca, o nosso pai, aquele do qual todos viemos? Que nível de cegueira! Que nível de cegueira! Eles conseguiam divisar a estrela chamada Abraão, mas permaneciam cegos ao sol chamado Jesus Cristo, Verbo encarnado, o Filho de Deus. É maior do que Abraão, és maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Que, pois, te fazes ser? O que você está querendo dizer que é? Como que você ousa se dirigir nesses termos a nós? Como que você se comporta? Como se todos os personagens do Antigo Testamento fossem inferiores a você. É isso que eles estão dizendo. Que, pois, te fazes ser? Quem tu queres dizer que és? Quem tu pensas que és? Verso 54.
Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, se eu me glorifico a mim mesmo, o que Jesus está aqui, presta atenção que isso aqui é central, é a grande diferença entre Jesus Cristo e todos os demais seres humanos. É o que distingue Jesus Cristo de todos, repito, de todos os demais seres humanos. O que nos caracteriza? O que todos nós aqui presentes temos em comum? Nós vivemos para glorificar a nós mesmos. Por isso que às vezes nós temos que pedir perdão até pelo bem que praticamos. Porque muitas vezes a prática do bem nos é interessante, nos dá visibilidade, faz com que nos tornemos famosos. Que sejamos pessoas conhecidas, passíveis de receber um prêmio qualquer. Sem falar quando nessa busca, especialmente quando nessa busca nós alcançamos o nosso sonho de visibilidade, nos vemos envolvidos com a prática do bem e pessoas nos percebem como tais, nos tornamos profundamente arrogantes. E é triste ter que dizer que algumas das pessoas mais arrogantes que eu conheço estão envolvidas com a causa dos direitos humanos. Lideranças de movimento social que se tornaram intratáveis. Simplesmente a possibilidade de diálogo, muitas vezes, é quase zero. Estou falando isso de experiência de campo. Me permitam mencionar mais uma vez de púlpito a minha relação com o batalhão, com o BOP. Quando alguém fotografou o culto em que eu estava ministrando a palavra de Deus lá no batalhão e se espalhou pelas redes sociais que eu estava em contato com o batalhão, frequentando o batalhão, houve lideranças de movimento social que foram para as redes sociais me criticar, e uma delas, bem conhecida, dizendo que eu estava beijando o solo do inferno. E que ali não era lugar para cristão. Aqui nós nos deparamos com a gênese de todas as guerras, todas as desavenças, todos os divórcios. É por isso que nós vivemos a matar e destruir uns aos outros. Porque, de modo diferente de Cristo, todos nós vivemos para a glorificação do nosso nome. É isso que une a todos nós, gente. Repetindo as palavras do grande Martin Lloyd Jones, nós somos reis destronados, nós perdemos a nossa glória original. E, de fato, nós fomos criados para brilhar, nós fomos criados para ser amados, nós fomos criados para participar da beleza de Deus. E é interessante que uma das promessas escatológicas da Bíblia é que naquele dia nós haveremos de brilhar como as estrelas, que nós voltaremos a ter glória, que anjos, arcanjos, querubins, que seres racionais que tiverem contato conosco vão se sentir encantados com a nossa formosura moral, semelhança a Cristo, de maneira que se hoje eu o visse tal como você será daqui a 1 milhão de anos, eu sofreria a tentação de cair aos teus pés e o adorar. Essas são as promessas bíblicas. Nós vamos reinar com Cristo, brilhar com as estrelas e participaremos da beleza da Santíssima Trindade.
O problema é que hoje nós tentamos alcançar essa visibilidade à nossa maneira, de forma antinatural. O problema é que nós nos tornamos pessoas profundamente orgulhosas e vaidosas e que vivem, portanto, me permitam repetir, o exato oposto da experiência de Cristo no verso 54. Se eu me glorifico a mim mesmo, se eu vivo para exaltação do meu nome, se é isso que governa as minhas escolhas profissionais, as roupas que compro, as causas que abraço, os lugares por onde ando, as pessoas com as quais eu me relaciono, se essa é a gênese ou o ponto de partida do que eu falo, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Meu Deus, isso é coisa para a gente escrever na geladeira, no quarto. Isso é coisa para estar assim, o tempo todo diante dos nossos olhos. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. A minha glória nada é, não apenas porque você pode perder tudo. Não apenas porque você pode perder a beleza física. Não apenas porque você pode perder a sua capacidade de usar o cérebro, não apenas porque você pode se tornar pobre, não apenas porque você pode ser privado do contato com a pessoa que ama, não apenas isso, mas acima de tudo, devido ao fato que as Escrituras ensinam que no final dos tempos haverá uma inversão completa de valores, uma nova ordem será estabelecida, e que aqueles a quem hoje cultuamos se tornarão objeto da nossa misericórdia. E que os que ignoramos reinarão com Cristo em glória. Olha o que o Senhor Jesus declara. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai. Meu Deus, querido, como lidar com esse versículo? Eu não sei nem por onde começar. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o Pai. Se eu creio nisso, eu não apenas vou poupar muito dinheiro, eu não apenas vou deixar de mirar com as pessoas que não conhecem a minha realeza, mas eu vou me tornar capaz de trabalhar no anonimato, de fazer aquela obra que não se torna conhecida dos homens. O que minha mão direita fará não será do conhecimento da esquerda. Por quê? Porque essa glória nossa é uma glória que pode durar de alguma façanha que nós tenhamos praticado na juventude e muitas vezes algo que nos acompanha até a morte. Se der certo o nosso plano de aparecer na Caras, de aparecer na Veja, no Globo, se der certo o nosso plano de ganhar prêmios, de nos tornarmos renomados, reverenciados, bajulados, isso dura muito pouco. Essa glória nada é, porque essa glória é temporal, é culturalmente condicionada. Enquanto que essa glória que Jesus Cristo declara que procurava é eterna. No minuto seguinte à nossa morte, essa glória se perde. E aí nós somos introduzidos num outro mundo, no qual os famosos são os anônimos. Os que lavam os pés dos irmãos. Os que servem sem esperar nada em troca.
Os que foram o que foram e fizeram o que fizeram, porque só tinha uma obsessão na vida, fazer Deus sorrir. Não há mínima dúvida que se nós imitássemos a Cristo, não haveria guerras entre nós. Nós não nos ressentiríamos tanto da ofensa recebida, ou daquelas ocasiões em que nós sentimos que fomos ignorados por alguém. Essa é a pessoa verdadeiramente feliz. Como essa pessoa vive para a glória do Pai, ela consegue desenvolver uma completa liberdade em relação àqueles com os quais ela se relaciona. Essa é a liberdade. Imitar a Cristo neste ponto, a ponto de você poder dizer, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Se eu vivo para exaltar as minhas façanhas, eu me lembro de um diálogo, uma piada contada pelo reverendo Antônio Elias, de alguém que havia passado muito tempo falando sobre si mesmo para uma outra pessoa. Estava ele, então, dois amigos conversando, e um deles falando a grande parte do tempo sobre si mesmo. Até que lá pelas tantas ele parou e disse, chega, já falei demais sobre mim mesmo, agora eu gostaria de te ouvir. O que você pensa a meu respeito? Então tem isso. A vaidade pode fazer com que nós tenhamos comportamento bizarro. Bizarro. E nos vestirmos de modo bizarro. Meu Deus, e muitos perceberem a bizarrice, menos nós. E aí Jesus declara, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é meu Pai. Meu Deus, por isso que eu peço que vocês tenham compaixão do pregador. Quanto mais você olha as Sagradas Escrituras, mais verdades você vê. E eu tenho para mim que há um mistério pentecostal nessa reunião. Quando nós estamos juntos estudando a Bíblia, o Espírito Santo entra em atividade. E se o pregador não tiver domínio próprio, ele não termina de pregar nunca. Porque é verdade e mais verdade sendo apresentada pelo Espírito Santo. Quem me glorifica é meu Pai. Então, o texto, meu Deus, está falando sobre Jesus Cristo. Está falando sobre o seu propósito de viver para a glória do Pai, agradar o Pai, louvar o Pai. Isso significa o seguinte, que você vai ter problemas na vida. Porque haverá momentos em que você perceberá que por ter que ficar do lado do Pai, você vai ter que ficar contra pessoas a quem você estima. Você será objeto de contradição, porque a sua obsessão é glorificar o Pai, não é atender às expectativas do seu partido político, do grupo ao qual você pertence, dos seus amigos de trabalho. Você vive para a glória do Pai. Isso, portanto, o faz viver uma vida de grande independência em relação aos demais seres humanos, mas também o move na direção de ser objeto de contradição, porque você só tem uma lealdade. Você só tem uma lealdade radical na vida, é a lealdade ao Pai. E muitas vezes, em razão dessa lealdade, você vai contrariar pessoas que até então o tinham como membro do seu partido. Mas esse texto está falando sobre o Pai. E o que ele está dizendo é que a obsessão do Pai é glorificar o Filho. Hoje, enquanto eu saía do meu carro, vinha andando pelo estacionamento, entrava pelas portas dessa igreja, sentia um novo ânimo de servir ao meu Deus e edificar a sua igreja. Isso em razão do fato de que o próprio Deus é apresentado nas Escrituras dedicado ao trabalho de glorificar Jesus Cristo. E é isso que essa igreja se propõe fazer.
Nós não temos meta maior para a vida dessa igreja do que levantar Jesus Cristo, tornar Jesus Cristo conhecido, fazer com que pessoas amem a Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus está dizendo nessa passagem que a obra do Pai na história é glorificar o Filho. É fazer com que o Filho seja amado, estimado. E pessoas, ao terem contato com o Filho, vejam a beleza singular do Verbo de Deus que se fez homem. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Esse Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, ao qual vocês dizem servir, é o Deus que me glorifica. Então, há alguma coisa errada com a vida de vocês. Vocês querem me matar, mas o Deus de vocês não faz outra coisa senão me exaltar, operando milagres através da minha vida, multiplicando pães, me dando autoridade para andar por sobre as águas, até mesmo ressuscitando mortos. E no dia do meu batismo, uma voz gloriosa foi ouvida: tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. O Pai não faz outra coisa senão glorificar o Filho, porque o Pai se vê em mim. O Pai tem deleite em mim. Entre todos os seres humanos que passaram por esse planeta, somente o Verbo, o Filho de Deus, o seu Messias, viveu para a glória do Pai. Foi o único ser humano no qual o Pai se viu inteiramente na sua vida. Por isso ele vive para me glorificar. Por isso ele vive para me exaltar. E vocês querem me matar. Alguma coisa errada com o conceito de Deus de vocês. A que Pai vocês estão servindo? Por isso que fica aqui essa advertência, já é a terceira ou quinta vez que eu trato dessa questão. A obstinação religiosa é irrefreável. Há religiosos obstinados no nosso país, cuja obstinação está para além da possibilidade de cura. Entendam que religiosos obstinados mataram Jesus Cristo. E aqui estão eles dizendo: nós somos da descendência de Abraão, nós servimos ao Deus de Abraão. E o Senhor Jesus declara: mas vocês estão querendo matar aquele a quem o Deus de Abraão ama. Verso 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Gente, calma aí, vamos tentar entender isso. O Senhor Jesus não está aqui dizendo que eles não conheciam a Bíblia. Eles conheciam a Torá, chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Eles conheciam os profetas, eles conheciam a literatura de sabedoria, eles conheciam a poesia, ou a teologia em forma de poesia dos Salmos. Eles estavam profundamente familiarizados com a Bíblia. Como que o Senhor Jesus pode dizer: vós não o tendes conhecido? Não há mínima dúvida que a Bíblia reconhece 3 níveis de conhecimento, sendo que 2 deles, embora condição sine qua non para a salvação, não garantem a salvação de nenhum ser humano, enquanto que o terceiro, quando presente na vida de um ser humano, é evidência de novo nascimento. Vou pedir um help aqui para os reformadores. Vamos voltar ao século XVI. E o que eles diziam sobre essa doutrina? Que há 3 formas de conhecimento. Notitia, eles usavam as palavras no latim, que era o inglês daquela época. Notitia, assensus e fidúcia. Eles diziam, portanto, que você pode ter
a experiência do ascensus, da notícia, o contato com a notícia, sem experimentar a fidúcia no seu coração. Notícia é o contato com a verdade. É o contato com o texto do Evangelho. É você estar familiarizado com a Bíblia, com o que a Bíblia ensina. Ascensus, observem o que os reformadores diziam. Ascensus significa você dar assentimento à verdade. É você conhecer a verdade e dizer, a verdade é a verdade. Portanto, para os reformadores, para Lutero, para Calvino, para Zwinglio, para esses grandes luminares da reforma protestante, uma pessoa pode até mesmo chegar à conclusão que Jesus Cristo é um personagem da história, que ele ressuscitou sem ter nascido de novo. E aí entra o terceiro nível de conhecimento, que eles diziam, quando este conhecimento se faz presente na vida de um ser humano, aí a salvação está consumada, que eles chamavam de fidúcia, ou fé, ou confiança. É quando o que a sua mente compreendeu, que foi recebido por ela como verdade, ganha espaço no coração, se transforma em confiança. Quando você confia em Deus, quando você põe sua esperança em Deus, e poderíamos somar a isso, quando você ama Deus, quando você vê excelência na verdade. Portanto, olhem o que o Senhor Jesus está dizendo. É claro, isso é um problema nosso. Aqui, a comunicação não está sendo feita com pagãos, com ateus, com agnósticos. Isso aqui é um diálogo de Cristo com gente religiosa, como aquelas que estão presentes aqui nessa manhã. E o que o Senhor Jesus está dizendo? Vocês conhecem o Antigo Testamento, mas não conhecem a Deus. Vós não o tendes conhecido. Vocês não têm conhecimento experimental. Vocês não provaram a doçura do mel. Ele não os encanta, ele não os comove. Vocês não têm o seu espírito, vocês não têm o seu DNA. A mente de vocês é melhor do que o coração. Vocês não têm alma para a verdade, vocês não conhecem. E à luz desta passagem, por se mostrarem incapazes de não verem beleza em Cristo. Eles não amavam a Cristo. E isso provava que o conhecimento que eles haviam obtido não era um conhecimento salvífico. Porque se o conhecimento fosse salvífico, eles diriam amém ao conceito que o pai tem sobre o filho, que é revelado nessa passagem como vivendo para exaltar Jesus. Verso 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Eu, porém, o conheço. O que falar sobre essa frase? Todos nós somos gratos a Deus por homens que conseguiram enxergar aquilo que todos da sua geração e do passado não conseguiram divisar. Para mim, um dos exemplos mais impressionantes desse fato é a cultura grega, os filósofos gregos. O conceito de democracia, embora muito capenga, porque as mulheres não estavam incluídas, nem os escravos. Contudo, conceber naquele mundo, um mundo de regimes autoritários, um governo democrático, e levar as discussões políticas para a praça. Meu Deus, somos eternamente devedores a esses homens. Como também você sair de um mundo mágico, no qual você atribuía os relâmpagos, os trovões aos espíritos, para fazer ciência
para usar o cérebro, para ir em busca das causas dos fenômenos da natureza. O que falar do gênio de um homem como Montesquieu? Aqui estamos nós, gente. Poder legislativo, executivo, judiciário, um neutralizando o outro. Que gênio! Nenhum deles pode ser independente dos demais, senão a sociedade humana está perdida. Um neutraliza o outro. E hoje, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, França, nosso querido país, todos vivendo dentro desse modelo de legislação política. Mas, gente, nós não precisávamos apenas disso, de saber como fazer ciência, como fazer filosofia. Não precisávamos apenas de bons cientistas políticos. Nós precisávamos saber quem é aquele que nos criou, o que nos aguarda após a morte, o que pode oferecer sentido a esta vida curta, dura e incerta que nós vivemos. E o que essa passagem declara é que um da nossa espécie conheceu o Pai. Então, se você quer conhecer psicanálise, vai para Freud. Se você quer conhecer ciência política, vá para Rousseau, vai para Locke, vai para Montesquieu. Se você quer conhecer os primórdios, o berço da cultura ocidental, vai para Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas se você quer conhecer aquele que o pariu, aquele que o gerou, o que criou Andrômeda, se você quer conhecer a realidade última, vá para Jesus Cristo. Ninguém jamais falou sobre Deus como Jesus Cristo. Eu o conheço. Nisso está a glória de Cristo. Leiam os 4 evangelhos. Vocês não verão nada que seja absurdo, anacrônico, culturalmente condicionado. E é por isso que a sua mensagem encanta, transcende eras e se adapta a todas as culturas. Porque há 2000 anos, um da nossa espécie falou sobre o Criador como ninguém jamais o fez. Eu conheço, diz o verso 55. E se eu disser que eu não conheço, se eu disser que eu não sou o seu filho eterno, se eu disser que eu não tenho vivido com ele em comunhão eterna pelos séculos dos séculos, se eu disser para vocês que eu não sei nada sobre o contato com essa beleza, essa doçura que domina a minha alma, eu serei como vocês, mentiroso. Porque vocês mentem, seus doentes. Vocês estão morrendo com a Bíblia na mão. Vocês estão perdidos na casa do Pai. Vocês estão cercados de paganismo. Só essa nação recebeu luz e vocês não estão fazendo uso dessa luz recebida. Se eu disser que eu não conheço, eu serei como vocês, mentiroso. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho uma compulsão para pregar. Eu não posso deixar de pregar. Eu tenho que dizer sobre o que eu vi. Eu tenho que falar sobre o que eu experimentei. Eu tenho que anunciar nesse mundo escuro esse ser absolutamente amável. Se eu disser que eu não conheço, eu serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço. Veja só, experimentalmente, tenho contato com sua beleza, o contemplo na formosura da sua santidade, e por isso eu guardo a sua palavra. Não há maior sinal de novo nascimento do que a prática de boas obras. Sinônimo de obedecer a palavra, ou de guardar a palavra, de agasalhar a palavra no coração. Eu contemplo sua beleza, eu me encanto por ele,
o transformo no maior bem da minha vida, e aí passo a viver uma vida de obediência. Viver para fazê-lo sorrir, mesmo quando isso não me é interessante. Verso 56. O que dizer sobre o verso 56? Eu espero que você esteja sentindo o que eu estou sentindo agora. Abraão, o vosso pai, é interessante que o Senhor Jesus está, naquilo que eles foram honestos, verdadeiros, o Senhor Jesus diz, vocês, nesse ponto, vocês estão dizendo a verdade. Eu sei que vocês são da descendência de Abraão. Pelo sotaque, o nariz, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Vocês são do meu povo. Porque Jesus não era samaritano, Jesus era judeu. Eu sei que vocês têm como pai Abraão, e que Abraão é literalmente, do ponto de vista genético, o pai de vocês. E o Abraão, a quem vocês dizem amar, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. O que ele está dizendo aqui é a seguinte coisa: alguma coisa estranha na relação de vocês com Abraão. Vocês dizem que Abraão é o pai de vocês. Contudo, vocês querem matar aquele a quem Abraão amava, porque 2000 anos atrás, ou 1850 anos atrás, o pai revelou o meu dia a Abraão. E quando Abraão tomou conhecimento do fato de que a palavra do pai ia se revestir de carne, osso e sangue, que essa palavra poderia ser tocada, que o amor desse Deus é tão ardente pela humanidade, que ele enviaria o seu único filho para sacar a humanidade das trevas. O Senhor Jesus diz, Abraão se regozijou. Se regozijou porque quando ele olhou para aqueles dias, ele chegou à conclusão que a vida tem sentido, que a história tem um plano, que Deus governa esse planeta, que Deus não nos deixou entregues à nossa própria sorte, e que o bem mais custoso que Deus poderia nos ofertar, Ele haveria de nos ofertar na pessoa bendita do seu único filho. Jesus está dizendo que quando Abraão pensou na chegada desse dia, o seu coração foi tomado de alegria. Gente, nós temos que nos dedicar a esse exercício. Nos 2 últimos dias, eu vi 4 capítulos do documentário da PBS sobre a Guerra do Vietnã. Nesse ponto, os americanos são espetaculares. Como cortam na carne. Como nós temos que valorizar essa democracia. Que faz, portanto, com que várias empresas se unam para produzir um documentário que mostra todo o horror da Guerra do Vietnã. O documentário, é claro, recheado de evidências históricas de que os Estados Unidos entraram na guerra por conta de um medo produzido pelo comunismo. O comunismo está avançando, o comunismo vai tomar o Vietnã, o comunismo vai tomar o Laos, o comunismo vai tomar a Ásia. E olha os evangélicos, olha a sociedade, todos estão preocupados com o ateísmo que vem no bojo do comunismo. Eles vão dominar o mundo. Perderam cerca de 60 mil homens. Mataram 200 mil, se não me falha a memória, vietnamitas. Destruíam casas, queimavam aldeias. Num dos pontos que me levou à mais profunda comoção, aparece a importância da imprensa.
um repórter da CBS, cobrindo a guerra do Vietnã. Mas é impressionante, toda cultura tem luz e trevas. Pois o mesmo país que estava produzindo todo aquele morticínio permitiu que um jornalista estivesse com os soldados. Impressionante. Ele falando, olha, eu estou aqui no campo de batalha. Não é possível que isso aqui tenha sentido. Eles estão queimando aldeias inteiras. As pessoas não têm mais onde morar. Os nossos soldados estão matando vietnamitas. Ele mostra Kennedy, preocupado com seu nome, com a eleição. Lyndon Johnson, igualmente preocupado em corresponder às expectativas de uma sociedade conservadora. E de tentar refrear uma ideologia com napalm. Eles jogavam gases nas florestas. Eles jogavam napalm. Meu Deus, olhava para tudo aquilo. E os soldados americanos, garotos de 18 anos, morrendo no campo de batalha, mandando suas cartas, muitos dos quais evangélicos. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, que mundo é esse? Como que pessoas morrem por tamanha tolice, por tamanha idiotice? Como que um país que salvou a humanidade na Segunda Guerra Mundial suja a sua reputação, destrói aldeias, mata crianças, sem nenhum propósito, e sai humilhado de uma guerra? Um país minúsculo. Mas de gente que dizia, vocês não vão fazer conosco o que os franceses fizeram durante 100 anos. Essa terra é nossa. Voltem para casa. Eu confesso que ontem à noite eu fui dormir deprimido. Porque essa é a história da humanidade. Foi isso que nós fizemos com o Paraguai. Pegue os livros de história geral, os livros de história do Brasil. Estudem a Guerra do Paraguai. Nós devastamos o Paraguai, numa guerra estúpida. E o que falar da escravidão? De 40% do tráfico de escravos vindo para o nosso país. E de termos sido o último país a abolir a escravidão. E quando fizemos, dissemos para os negros, construam as suas favelas. Sem dinheiro, sem casa, sem formação nenhuma, analfabetos. Por isso a nossa pobreza e o nosso sistema prisional tem cor. Como não enlouquecer? Como assistir um comentário como esse e não querer usar droga? Como não se revoltar? Como não entrar em depressão? Só tem uma saída. Nos dedicarmos ao exercício mental do patriarca Abraão, pensar em Jesus Cristo. Ver a vinda de Jesus Cristo e nos regozijarmos com ela. Porque é alguém que não veio para matar, roubar e destruir. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e um dia todo olho o verá, todo joelho se curvará, e toda boca confessará que o Rei do Universo é o Cordeiro, o manso, o carpinteiro, aquele que se curvava para lavar os pés dos seus discípulos e que se recusou a lançar fogo sobre os desobedientes, dizendo para os seus discípulos, vocês não sabem de que espírito eu sou, não vim para matar, roubar e destruir, vim para dar a vida pelos pecadores. E se vocês querem me seguir, vocês têm que me acompanhar nesse sonho de vencer o mal, não usando as armas da crueldade, mas da razão, do bom senso, do amor, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Vejam o documentário. Vejam, por favor, pensem no Brasil. Pensem no Brasil. Uma das questões que eles tiveram que enfrentar lá foi como combater os Vietcongs em aldeias nas quais moravam crianças, idosos e agricultores. E havia, pelo menos, no exército americano, quem pensasse na seguinte coisa,
Essa é uma guerra diferente da guerra com a Alemanha. Nós estamos afundando porque estamos usando os mesmos métodos que usamos na Segunda Guerra. Não há um fronte. O inimigo está espalhado por todo o território vietnamita. E os Vietcongues estão dentro das aldeias, e nessas aldeias há crianças. E nós não podemos entrar sem pensar na preservação da vida de civis inocentes. E esse é o preço que nós temos que pagar. Se queremos entrar, que não matemos crianças, que não matemos agricultores, que não venhamos a destruir suas casas, porque eles não têm que pagar pelo preço de uma história que não é deles. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu, regozijou-se. É o único modo da gente não enlouquecer. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Muito provavelmente, eu espero que eu não esteja sendo profeta. Se os que estão aqui presentes viverem mais 20 anos, 30 anos, nós vamos testemunhar fatos na história da humanidade que vão nos deprimir profundamente. Só não enlouqueceremos. Na verdade é o seguinte, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou pensando em pessoas que têm alma, porque tem gente que vê tudo isso e não está nem aí. Mas se você tem alma e lê jornal com lágrimas, se tudo isso escandaliza, se tudo isso causa perplexidade, para a manutenção da sua sanidade mental, você vai ter que olhar para Jesus Cristo. Manter seus olhos fixos em Jesus Cristo. E como Abraão, se regozijar porque Jesus Cristo veio. Porque se Jesus Cristo veio, toda essa carnificina um dia encontrará o fim. Jesus Cristo veio. Nós estamos, portanto, vivendo no fim dos tempos. A era escatológica foi inaugurada com a encarnação do Verbo. A partir do momento que aquele menino nasceu de Maria. Foi inaugurado o fim dos tempos. E o Novo Testamento declara que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. E eis o motivo da nossa alegria. Olhar para Jesus Cristo, para o que Ele haverá de fazer na história, o que já começou a fazer, e nos regozijarmos e nos juntarmos a Abraão, para celebrarmos a vinda do Cordeiro. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Mais uma vez, uma leitura literalista da Bíblia. Uma leitura literalista da Bíblia. Que história é essa? Então quer dizer que Abraão te viu, que você viu Abraão? Você não tem 50 anos, na verdade ele tinha 33, eles aqui estão dizendo, estão até sendo generosos. Mas nem 50 anos você alcançou. Há quem diga que talvez Jesus aparentasse ter mais idade do que tinha. Não estou muito seguro dessa interpretação. O fato é que eles estão dizendo o seguinte, você ainda não tem 50 anos e você viu Abraão? Como que você pode dizer que Abraão viu os seus dias e se regozijou? Verso 58, para acabar. Respondeu-lhes Jesus, impressionante, que o Senhor Jesus aqui é franco do início ao fim. Ai da igreja que paga seus pastores para que estes livrem a igreja do Deus real. Se um dia Deus levar o pastor MV, pastor Aloysio, eu daqui, que em nome do Senhor Jesus, vocês não permitam que esse lugar seja ocupado por um covarde, por um frouxo, por alguém que não pregue expositivamente a palavra de Deus, por alguém que salta João capítulo 8.
amor no fato de igrejas terem à sua frente pregadores que pregam a Bíblia expositivamente, que apresentam à igreja todo o conselho de Deus. E que não tentam açucarar esse diálogo do Senhor Jesus com os judeus. Jesus o tempo inteiro não demonstra nenhuma preocupação em manter aquelas pessoas consigo mesmo. E eu vou lhes dizer, se nós, olha, o caminho para isso aqui virar a gaiola das loucas é nós abrirmos a porta demais. E entrar aqui quem quiser. E ter o seu nome arrolado no hall de membros dessa igreja, gente que não deu demonstração crível de novo nascimento. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão foi, eu sou. Ele não está dizendo, antes que Abraão existisse, eu existia. Não, eu sou. O verbo, no caso de Abraão, está no aoristo, está no passivo, quer dizer, é um verbo que se relaciona a fatos do passado. Jesus usa o presente do indicativo. Eu sou. Não há mínima dúvida que aqui ele está dizendo, eu sou Deus. Porque ele está usando a mesma forma de tratamento que Deus aplicou a si mesmo no Antigo Testamento inteiro. Quando Moisés é enviado por Deus e pergunta a Deus qual é o nome desse Deus, num contexto de politeísmo, qual é o nome desse Deus que me envia para libertar Israel? Qual foi a resposta de Deus? Diga para Israel que eu sou o enviou. Aquele que existe pela necessidade do seu próprio ser. Aquele que é. Aquele que não tem início, não tem fim. Aquele em cuja face o tempo não põe rugas. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão é meu servo, Abraão foi criado por mim. Não me comparem com Abraão, nem com nenhum personagem do Antigo Testamento. Não se entretenham com as estrelas. A luz do sol se manifestou e somente esta é poderosa para dissipar as trevas desse planeta. E aí, o que presbiterianos, batistas, pentecostais, neopentecostais, católicos fizeram com a mensagem de Cristo? Olha o último versículo desse maravilhoso capítulo. Semana passada uma pessoa me procurou dizendo o seguinte, pastor, realmente as últimas pregações foram muito fortes. Mas eu senti uma consolação no meu coração. Porque ela viu o zelo de Deus em a igreja ter acesso ao capítulo 8. Na igreja Betânia, uma jovem me procurou, dizendo a seguinte coisa, Antônio, invariavelmente suas pregações nos arrasam. Mas é impressionante que depois de nos arrasar, Deus, pela sua palavra, nos levanta, pela palavra da sua verdade, pela mensagem de Cristo, nada em você, obviamente, nada em mim, mas o Evangelho faz com que essas pessoas que foram levadas ao mais profundo desespero provem da mais profunda consolação. E é isso que esse capítulo faz. Então, pegaram em pedras para atirarem nele. Rodando o país, como eu rodo, entre domingo e domingo, estou envolvido com um mundo de atividades nesse país. E tenho pregado em todos os púlpitos do país, com exceção, talvez, da Igreja Universal. E eu percebo que grande parte da igreja não se encontra em condição de ouvir a pregação do Evangelho. E que se a pregação de autoajuda dê lugar à pregação franca do Evangelho, grande parte da igreja vai embora. Às vezes eu vejo pessoas escandalizadas com o fato de nós apresentarmos verdades basilares do Novo Testamento. Então o que aconteceu? O Evangelho foi pregado,
e aquelas pessoas pregaram em pedras para matarem Jesus Cristo. Imagine a cena, meu Pai do céu, em vez delas caírem de joelhos, em vez de baterem no peito, ser propício a mim, pecador, em vez de fazerem como Maria, e se quedarem aos pés do Senhor, e falarem, fala que os teus servos ouvem. Parece que havia alguma obra no templo, e elas saem catando pedras no templo, para matarem Jesus Cristo, muito embora isso fosse proibido, porque havia a pena de morte por apedrejamento para os hereges, mas desde que houvesse um julgamento legal, o devido processo condenatório. Mas não, ali não, elas estavam movidas por tamanha ira, que pegaram em pedras para matar o Senhor Jesus Cristo. E aí, Jesus se ocultou, a palavra no grego é a palavra cripto. Interessante. Ele se ocultou e saiu do templo. Quer dizer, o texto está dando a ideia de que ele meio que se escondeu entre as pessoas. É interessante isso, o poder sob controle. Aqui nós estamos diante da mais profunda expressão de domínio próprio, que ele poderia mandar um raio descer e matar todas aquelas pessoas. Ele poderia dar uma ordem para um batalhão de anjos, ele poderia ferir todas elas de câncer. Mas o que o texto diz? Que ele se escondeu entre essas pessoas e foi saindo do templo, porque não era chegada a hora dele ser morto. Ele só seria morto na Páscoa, no exato momento em que os cordeiros estavam sendo imolados no templo. Irmãos queridos, não sei, talvez 2 meses de leitura do capítulo 8. Eu espero em Deus que ao final dessa exposição bíblica tão cortante, o produto final, o resultado maior de todo esse empenho, por parte do pregador e por parte da igreja, porque chegamos ao final do capítulo 8 com a igreja mais cheia do que quando eu encontrei, quando comecei a exposição desse capítulo. O que eu espero é que, como resultado final, nós tenhamos uma igreja de convertidos. Uma igreja que não se deixe jamais dominar pela obstinação religiosa. Uma igreja que não contra-ataque Cristo. Uma igreja que deixe Cristo falar. Uma igreja que veja a excelência em Cristo. Uma igreja que não se dê por satisfeita por conhecer Bíblia. Uma igreja que não descanse no fato de ser dizimista ou de frequentar templo. Mas uma igreja que tenha um conhecimento experimental de Deus, que ame a Deus. Uma igreja que tenha o DNA de Abraão, o DNA dos profetas, o DNA de Cristo. Uma igreja que tenha como pai o Pai de Jesus Cristo. E que por isso esteja envolvida, juntamente com o Pai, nesse trabalho santo de glorificar o Filho. Porque o Filho é absolutamente amável. Ele não tem demônio. Ele não é filho de prostituta, como eles disseram, seu bastardo. Ele é o eterno Filho de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso é lindo. Ele é o leão e o cordeiro. A realeza, a majestade, o poder. Unidos. A mansidão, a ternura, a doçura, ao coração quebrantado. Louvado e exaltado seja o teu nome. Não, nós não nos envergonhamos de ser cristãos. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus Cristo e nos juntamos a Abraão nesse regozijo, porque Jesus Cristo veio e Jesus Cristo é a alegria dos homens. Vamos ficar de pé? Pastora Luísa poderia nos conduzir a Deus em oração? Vou pedir para que hoje o pastor MV impetre a bênção apostólica. Está por aí o MV? Então, a pastora Luísa vai nos conduzir em oração e logo depois, por favor, não saiam que nós temos algo a falar sobre o ofertório. Pedir para que ele interceda pela igreja. Porque o desespero de todo pregador é, depois de ter passado informação para a igreja, nada acontecer. É nesse momento de oração que a batalha pode ser ganha. Que consiste essa batalha? A verdade que agora está na mente, descer para o coração, ser socada para dentro do coração.
e se tornar parte de nós. Da mesma maneira que o pão que nós acabamos de comer na ceia, agora é parte do nosso organismo. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pela palavra que foi pregada, palavra viva, provinda de Ti. Obrigado, ó Deus, a semelhança de Jesus, que percorreu as trilhas do mundo, fazendo bem, vivendo para a glória do Pai, sendo glorificado pelo Pai, conforme acabamos de ouvir. Nós também queremos viver assim, uma vida santa, abençoada, abençoadora. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, sabemos que só viveremos esse tipo de vida se contarmos de fato com a ação poderosa e transformadora do Teu Espírito. Portanto, nós estamos aqui com os nossos corações quedados na Tua presença, buscando a Tua face, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que Tu estendas as Tuas mãos sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sejamos uma igreja que pratica a Tua palavra, que vive de acordo com a palavra que é pregada, que é anunciada, proferida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ser apenas ouvintes do Evangelho, nós queremos encarnar esse Evangelho e vivê-lo no nosso dia a dia, para que as pessoas olhem para nós e creiam em Ti, conheçam o Teu nome e glorifiquem o Teu santo nome. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que nós vivamos uma vida distante da Tua verdade, distante da Tua palavra, distante do Teu Evangelho, que o Senhor conduza os nossos passos, que o Senhor torne o nosso coração num coração de carne, vulnerável à ação da Tua palavra, vulnerável à ação do Teu Espírito. É assim que nós queremos viver, Senhor. Se nós não formos viver assim, nós preferimos ser levados por Ti. Preferimos morrer a viver uma vida distante da Tua palavra, porque nós sabemos que fomos alcançados pelo poder do Evangelho para viver uma nova vida que glorifique o Teu santo nome. Então, que o Senhor transforme a nossa igreja numa comunidade de gente santa, cheia do Teu Espírito, movida pelo Teu Espírito, que vive sob o poder do Teu Espírito, ó Pai, a começar em mim, que nesta manhã o Senhor quebre corações aqui. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Espírito Santo da promessa, venha sobre nós nesta manhã. Quebranta-nos para a Tua glória. Faça de cada um de nós um vaso novo, Senhor. Em nome de Jesus, é assim que nós queremos viver. De fé em fé, de glória em glória, de acordo com a Tua palavra, até aquele dia, no qual estaremos contigo nas mansões celestiais, Senhor. Até lá, é assim que queremos viver. Cheios da Tua presença, movidos pelo Teu Espírito, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.